Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista no canal do World Transfer Site aqui no YouTube. Meu nome é Sebastião Sousa Pinto e desta vez estou aqui com Bruno Dias, treinador de futebol. Bruno, muito obrigado por teres aceito este convite. Pergunto-te já, agora que estás sem clube, como é que tens-te adaptado a esta dinâmica de estar sem clube, não estar dia a dia no treino? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. O facto de não ter clube não significa que não haja trabalho. Há muito trabalho a realizar, temos que continuar a desenvolver competências e temos de continuar a estar atentos aos mercados que nós pretendemos entrar, naturalmente, porque a oportunidade surge muitas vezes de forma inesperada e, portanto, temos que estar prontos assim que a oportunidade que nós pretendemos surgir para ser capazes de ter impacto quando a aceitarmos. No último trabalho esteve no Belenenses, esteve lá pouco mais de um ano e meio. Uhum. Sente-se a grandeza do clube, já que é um clube histórico, digamos assim, um gigante adormecido do futebol português. Ainda sente esse orgulho de ter representado um gigante português? Sim, vou sentir para sempre, naturalmente, porque se o Belenenses faz parte da minha história, também é verdade que eu já faço parte da história do Belenenses e isso deixa muito orgulhoso, porque esse gigante adormecido foi acordando ao longo dos últimos 5 anos, mas o expoente máximo desse acordar, desse renascimento, foi a subida aos campeonatos profissionais e nós temos muita honra e muito gosto em termos sido protagonistas desse momento marcante, em maio passado, de conseguir fazer regressar um clube com a dimensão do Belenenses aos campeonatos profissionais, um espaço competitivo de onde nunca deveria ter saído e onde naturalmente está de passagem a segunda liga, porque o lugar do Belenenses é na primeira e é isso que irá acontecer. A grandeza do clube sente-se todos os dias, tem o seu impacto muito grande no dia-a-dia por representar o Belenenses, naturalmente. O Bruno sempre que jogou em fases finais, nunca ninguém teve mais pontos que a equipa que orientava. Conseguiu a promoção à Liga 3 com o Amora, conseguiu a permanência no Campeonato de Portugal com o Sintrense e também a subida à segunda Liga com o Belenenses. Acredita que é um treinador talhado para grandes voos. Fala-nos um pouco sobre isso, a sua confiança para o futuro. Não, naturalmente, acredito que sou um treinador que nos momentos críticos consegue encontrar a solução para vencer os jogos e concretizar os objetivos. Não tenho dúvidas sobre isso. São momentos em que me sinto muito confortável e acredito que faço sentir aqueles que trabalham comigo muito confortáveis, porque na verdade todos os momentos críticos que tivemos até hoje fomos sempre capazes de os superar e concretizar os objetivos e, na maioria das vezes, concretizar os objetivos contra todas as expectativas. Como foi o caso do Sintrense e o caso então do Belenenses, parece que é evidente porque nós éramos a equipa com menos probabilidade quando iniciou a fase final de subir a divisão. E, portanto, creio que sim, tem a ver, creio eu, com a mentalidade e com a forma como encaramos esses momentos. São momentos que nós nos sentimos muito confortáveis e que gostamos de viver. E oxalá eles aconteçam rapidamente porque acredito que temos resposta para dar no imediato. Dessas três fases finais, cumpriu três objetivos dos clubes em que representava. Houve algum que teve assim um sentimento mais especial por ser concretizado? Foram todos muito especiais. Naturalmente que a questão do Belenenses, por toda a envolvência, pelo mediatismo que teve e pelo que significava para tanta gente, todos os clubes, e não menosprezando obviamente o Sintrense e o Amora, têm massas associativas que são fiéis aos clubes. Mas o Belenenses tem uma dimensão muito grande, é um clube nacional, tradicionalmente, né, é dito até pelos adeptos do Belenenses que são o quarto grande, pela questão do título conquistado já há muito tempo. E a verdade é que era algo que os adeptos do Belenenses queriam há muito tempo, até pela questão da pandemia, não conseguiram nunca festejar uma subida de divisão. Se recordarmos, eu quando entrei no Belenenses, a subida de divisão aconteceu, de facto, mas num terceiro lugar, onde não aconteceu no campo os adeptos terem a capacidade de festejar em conjunto com a equipa, com os jogadores, com os técnicos, e portanto a verdade é que todo o universo belenenses, todos os belenenses estavam ávidos de ter um momento para se expressarem de forma de exteriorizarem, digamos assim, de expressarem de uma forma muito Aquela clara aquilo raiva que da era. descida. Sim, exatamente. Não é da descida, do seu renascimento e mostrar nós estamos vivos, estamos aqui e a escolha que fizemos há 5 anos foi a escolha certa porque de facto conseguimos voltar de onde nunca deveríamos ter saído. E portanto esse momento foi obviamente impactante, naturalmente, sendo que os outros objetivos foram muito importantes, porque provavelmente foram eles que me fizeram chegar ao Belenenses,
naturalmente, porque eu acredito muito na meritocracia e as oportunidades são dadas em função daquilo que nós vamos conquistando, e a verdade é que até hoje fomos sempre conquistando os objetivos que nos foram propostos. Também tem potenciado os jogadores que pronto, vêm sendo cada vez mais conhecidos no futebol português. Houve o caso do Alexandre Ribeiro, que agora está no Lille de Paulo Fonseca, Uhum. do Bruno Langa, que foi associado ao Benfica no passado verão, também do Wagner Pina do Estoril. Qual é que é o trabalho do treinador para potenciar ao máximo os seus atletas? Eu creio que primeiro é preciso que o jogador esteja muito disponível para aprender e tenha, de facto, talento. E todos eles estavam disponíveis para aprender e ter talento. E depois é muita capacidade que eles têm de se dar àquelas que são as suas lacunas, perceberem quais são os seus pontos fortes e tentarem potenciar ao máximo isso e irem trabalhando em simultâneo aqueles que são os seus pontos que não são tão fortes naquele momento. Não é? Deste aqui três situações diferentes que também encontrei em estágios diferentes das suas carreiras e do seu desenvolvimento, e portanto tivemos que dar aqui inputs diferentes a todos eles. A verdade é que o denominador comum, eu diria, é a capacidade de aprendizagem, a capacidade de trabalho e a vontade de chegar a um patamar mais alto. Todos eles muito disponíveis para trabalhar, para aprender, para aceitar aquilo que é proposto, e depois nós olhamos de forma individualizada para eles e para todos os outros com quem trabalhamos, de forma a potenciá-los ao máximo. Explicamos com muita clareza o que é que já fazem bem e o que é que precisam de fazer para fazer ainda melhor, o que é que não fazem tão bem e o que é que precisam de fazer para passar a fazer um pouco melhor ou para esconder aquilo que não fazem tão bem do seu jogo, e para que eles possam cada vez mais serem jogadores mais completos, e terem mais rendimento e terem mais impacto naquilo que é o jogo, o seu jogo e o jogo da equipe. Como é que é o trabalho do treinador? Praticamente quase toda a gente assim adepto de futebol que não tenha conhecimentos, acredito que acha que é só colocar 11 jogadores, dizer meia dúzia de palavras. No entanto, eu pelo menos sei que no trabalho do treinador não é esse. Há muito, muito atrás de além do jogo, há o treino, enfim, palestras. Fala-nos um pouco disso, como é que é o trabalho do treinador e o quão difícil é ser treinador de futebol. Bom, eu diria que é a profissão mais desafiante do mundo, mas se calhar as outras profissões vão dizer o mesmo. A grande questão é Certo. que o trabalho de treinador é 24 sobre 24 horas, e é mesmo assim, porque quando estamos a descansar, o nosso subconsciente ainda está no jogo, ainda está no treino, ainda está em situações que temos que resolver no clube. Às vezes são coisas tão simples como qual é o estado da relva para amanhã, que vai influenciar o meu planeamento, ou o planeamento que eu fiz hoje. Portanto, nós estamos supostamente a descansar, mas a nossa mente continua a trabalhar sobre o tema. Mas, resumidamente, o trabalho do treinador, primeiro, tem de ser ter uma ideia muito clara sobre o jogo, ter uma ideia muito clara sobre os comportamentos que quer que os jogadores tenham dentro e fora do campo, depois ter a capacidade de os treinar para isso, ou seja, planear treinos para que se concretizar essa ideia que ele propõe aos jogadores, depois ter a capacidade de avaliar o treino para perceber se os jogadores foram de encontro àqueles que eram os objetivos que estavam estabelecidos, depois ter a capacidade de, dentro dessa avaliação do treino, reajustar o que for necessário reajustar para planear o treino seguinte. Ao mesmo tempo tem que analisar o adversário, porque não se joga sozinho e é preciso perceber quais são os principais pontos fortes do adversário e os pontos menos fortes do adversário, e definir uma estratégia, definir um plano de jogo, trabalhar esse plano de jogo ao mesmo tempo que se trabalha aquela que é a ideia que temos para o jogo, equilibrar aquilo que nós consideramos ser o mais importante para o jogo, nunca esquecendo que o primordial é a nossa ideia de jogo, e portanto perceber qual é que é a fatia de importância que tem a estratégia em determinado jogo comparativamente com outro jogo. Eu creio que um ponto-chave é priorizar, ou seja, saber com clareza o que é mais importante, porque não vamos conseguir chegar a tudo e não controlamos tudo. É importante também delegar, e por isso a importância da equipa técnica, das funções que cada elemento tem, do valor que eles aportam a todas as tomadas de decisão, porque no fundo a equipa técnica tem que assessorar o treinador para lhe dar informação útil, válida e capaz para este tomar melhores decisões, e depois o treinador relaciona-se com todas, porque é a figura principal do clube, digamos assim, do ponto de vista técnico, e portanto relaciona-se com todos os stakeholders, que é um chavão mais, mas com todos os intervenientes do clube, desde direção desportiva, desde a presidência da direção executiva, estamos a falar dos adeptos, dos patrocinadores,
da comunicação social. Portanto, o treinador tem que se relacionar com todos estes intervenientes do espetáculo e intervenientes do clube, e portanto tem que ter uma capacidade de comunicação muito grande, tem que se preparar muito bem, porque é diferente eu estar numa reunião de direção, ou eu estar numa palestra com a minha equipa, ou eu estar numa reunião com a minha equipa técnica, e portanto eu não sou uma pessoa diferente, mas tenho que atuar de formas diferentes, em função dos valores que eu tenho, mas tenho que atuar de formas diferentes, até porque o público-alvo é diferente e, portanto, a forma como eu comunico tem que se ajustar a cada um dos públicos com quem eu falo. E, portanto, é muito complexo, tem um conjunto de especificidades muito grandes e requer, obviamente, na minha perspectiva, uma assessoria muito forte por parte da equipa técnica, porque é impossível que uma pessoa sozinha seja capaz de ir tão profundamente como é necessário no futebol profissional, a chegar a todos os pontos que precisamos para o sucesso. Costumamos dizer que definimos os jogos no detalhe, e todos estes detalhes, desde a comunicação ao tratamento da relva, ao posicionamento dos jogadores no balneário, às palestras que nós damos, aos vídeos individuais, ao trabalho setorial que fazemos no campo e fora dele, os vídeos que eles recebem do adversário e que não recebem, tudo isto é muito importante, e uma pessoa só continua a ter as mesmas 24 horas que as outras todas, e portanto priorizar, delegar são ações importantes do treinador, sendo que, creio eu, o mais importante é ter muita clareza e comunicar, clareza nas ideias, e comunicar muito bem. Quando digo as ideias, digo ideias táticas e ideias sociais, daquilo que diz respeito ao comportamento dos jogadores dentro e fora do campo. Passo para também um tema que vai um pouco ao encontro do que falou no início, que é a saúde mental e física dos jogadores. Como é que se pode preparar? Como é que se vê quando um jogador está desmotivado, precisa de ânimo? Obviamente agora nas questões físicas, com a quantidade de minutos em que os jogadores se submetem, temos visto cada vez mais lesões, porque o músculo está sempre ali no limite. Quão importante, obviamente, agora pegando mais uma vez na equipa técnica, obviamente com o seu trabalho também, preparar os jogadores ao máximo para o encontro, e que eles estejam com a cabeça limpa, sem problemas. Bom, é fundamental que os jogadores tenham a tal cabeça limpa, numa sociedade onde claramente nós somos todos os dias, a toda a hora, perturbados por distrações, e por termos uma tendência a querer tudo no imediato. E muitas vezes os jogadores, se não têm a titularidade logo, se não conseguem dentro de uma titularidade serem muito impactantes no jogo ou serem em destaque, podem não ter a resiliência necessária, as ferramentas emocionais para se manterem equilibrados e continuar a trabalhar. Esse é um grande desafio. Eu creio que a equipa técnica tem muita importância nesses pontos, não só no ponto de vista físico. Aliás, do ponto de vista físico, nós hoje percebemos que um dos principais desafios das equipas técnicas não é só o que as equipas técnicas treinam com os jogadores, porque essa carga está claramente, através da utilização do GPS, está claramente definida, está muito bem monitorizada, sabemos muito bem quais são os limites, mas depois todos os jogadores querem um bocadinho mais. E depois quase todos os jogadores hoje em dia, curiosamente, têm um personal trainer ou alguém que os faz ter ganhos, acreditam eles, extra aquilo que a equipa técnica faz. E se, por um lado, é bom, significa que os jogadores têm ambição e estão dispostos a trabalhar em ter, de facto, esse auxílio externo ao clube. Se isso não for muito bem tratado com a preparação física do clube, muitas vezes pode dar lesões e vai criar, digamos que, entropia no sistema. Ou seja, podem estar a fazer trabalhos que são contraproducentes com aquilo que é feito no clube, leva à lesão e prejudica ao jogador. Portanto, é muito importante existir aqui uma muito boa comunicação, e aqui, neste caso, eu acrescentaria algo que eu vejo tendencialmente acontecer cada vez mais, mas se calhar ainda não o suficiente, que é na pergunta que me fizeste, relativamente à saúde mental. Não há assim tanta gente, há cada vez mais jogadores a assumirem que precisam desse apoio de um especialista do ponto de vista emocional. Alguns já trabalham, outros ainda não, mas se de facto eles têm um especialista na preparação física extra-clube, que eles acreditam que é importante, talvez também seja importante para eles terem um especialista extra-clube do ponto de vista mental, para os ajudar a estabilizar as suas emoções, para perceberem que se têm que focar naquilo que controlam, para perceberem que existe um caminho a percorrer e que o caminho nem sempre são só flores, rosas, com um cheiro bom e que todos ficamos apaixonados.
em que às vezes também temos ali alguns espinhos quando vamos lá tirar as flores, que às vezes as flores estão murchas, muitas vezes quando lançamos a semente ela demora um bocadinho mais tempo para que possa florescer. Agora, eu creio que isso é absolutamente fundamental, as questões mentais. Aliás, eu creio que cada vez mais, ao alto nível, esse é o ponto dos fatores de rendimento que conhecemos, não é? O físico, o tático, o técnico e o psicológico. Eu creio que o psicológico é aquele que cada vez mais faz a diferença. E vemos jogadores com muito talento, e sempre vimos, mas agora cada vez mais, a não terem a capacidade de se manterem a um alto nível. E vemos jogadores que, teoricamente, todos olhamos, mesmo mais especialistas ou menos especialistas, que não têm tanto talento, mas depois conseguem se manter a um nível muito alto. Porque não são afetados pela crítica alheia, têm uma autoestima muito elevada, são capazes de se manter a trabalhar em função, independentemente do resultado que vão gerando, têm uma disciplina nas ações muito alta, e, portanto, é isso que lhes permite manter um nível elevado e aumentar o seu nível, mesmo que não de forma exponencial, mas de forma consistente, que no fundo é isso que se pretende. Toda a gente fala muito do alto rendimento, mas o alto rendimento não é mais do que consistência ao longo do tempo, conseguirmos ir mantendo os padrões elevados que vamos obtendo e, preferencialmente, aumentar esse nível de padrão de resultados. E, portanto, parece-me que é fundamental, e a equipa técnica tem uma importância muito grande, porque nem todos os jogadores olham para o treinador principal como alguém que possa ir tão profundamente com eles nesses temas, e muitos dos treinadores principais também não têm qualificações, eu diria que a maior parte não tem qualificações para ir tão profundamente nos temas com os jogadores, e portanto tem que ter pessoas especializadas, firma psicólogos, que trabalhem com os jogadores sobre esses temas, para que eles possam ser mais robustos, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental, para que eles possam dar respostas mais capazes, ser mais duráveis no tempo, de forma duradoura, não é ser fortes durante 2 meses enquanto estão bem na época, porque isso todos são, não é? Acontece muito, exatamente. Ao que eu consegui ver e ao acompanhar também o Belenenses, normalmente utilizava o 4-3-3. Porquê este sistema tático? Do ponto de vista racional, digamos assim, da ocupação dos espaços, tendencialmente em Portugal, é a estrutura... Também se falava do 4-2-3-1. Certo, é a estrutura que os jogadores mais estão capacitados de, mais rapidamente, poderem chegar. Porquê? Porque a formação dos jogadores em Portugal tendencialmente era em 4-3-3, agora já existem várias variantes e começamos a tender a ter linhas de 5. Isto às vezes é uma questão de modas, mas o que interessa mais é os princípios do jogo. Aqui é muito fácil explicar a diferença desta questão do 4-2-3-1 ou do 4-3-3, tem a ver com o posicionamento dos médios, são sempre 4-3-3, a diferença é se temos um médio mais baixo e 2 mais altos, ou 2 mais baixos e um mais alto. Depois o que importa sempre é a dinâmica, mas para mim, como eu digo sempre, e já expliquei em vários momentos de partilha que tive, o sistema não é mais do que um ponto de partida, porque, por exemplo, na época da subida nós chegámos a jogar em 3-4-3, com bola, em 5-4-1 sem bola. Já este ano na segunda liga jogámos em 5-4-1 em alguns jogos, sem bola, depois com bola em 3-4-3. Portanto, depois a nossa dinâmica do 4-3-3 com bola, nós jogávamos sempre com 5 homens sobre a linha de 5 adversária, portanto era no fundo um 2-3-5. Portanto, isto, a questão dos sistemas, não é mais do que um ponto de partida. O que interessa é os jogadores perceberem qual é que é o ponto de partida e de que forma, quais são as missões a atacar e as missões a defender. Para mim isso é o mais importante, e o que têm que fazer em todos os momentos do jogo, quando estão a atacar, quando estão a defender, quando recuperamos a bola, quando perdemos a bola, e nos esquemas táticos. Isso é o que para mim mais me importa. Mas de facto tem sido esse o sistema primordial, digamos assim, como ponto de partida. Não significa que no próximo projeto seja esse o sistema, mas também não significa que não seja. Tem muito a ver com olhar para o plantel e perceber, tendo em conta os jogadores que tenho, qual é o sistema que fará com que eles mais rapidamente apreendam os princípios que eu quero para o jogo, e depois a partir daqui vamos colocando variantes no sistema para que eles consigam crescer dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo. Algo que os treinadores também enfrentam nas equipas em que estão a comandar é a situação de ser o treinador a adaptar-se às características dos jogadores que têm em mão, ou são os jogadores que
que adaptar às características e estilo de jogo do treinador? Pensa que é um ou outro, ou há sim um equilíbrio entre estas duas situações? Eu creio que é importante perceber a forma como o treinador entra no clube e o momento da época. Exemplo, se um treinador entra no clube, por exemplo, no final do mercado de janeiro, onde não vai ter hipótese de mexer no plantel e assume o desafio, naturalmente ele vai ter que adaptar a sua ideia de jogo àqueles que são os jogadores que estão no clube, porque ele não vai poder mudar mais. Outra coisa é quando o treinador começa a época e tem a capacidade de escolher os jogadores. E dentro daquilo que é a disponibilidade financeira, procurar jogadores que, obviamente, tendo as melhores qualidades possíveis, possam ir de encontro à sua ideia de jogo. Também sabendo que, dentro de todas essas qualidades, depois os recursos financeiros limitam aquela que é a capacidade que o treinador pode ter e, obviamente, existem ajustamentos que têm que ser feitos. Mas, quando se inicia a época, a tendência é serem jogadores que são trazidos para a ideia do treinador e, portanto, tem mais primazia aquelas que são as ideias do treinador e os jogadores vêm para incorporar, dar corpo a essas ideias, maioritariamente. Quando estamos a falar de treinadores que entram a meio da época, eu acredito que são treinadores que vão criar uma ideia de jogo para, para potenciar ao máximo os jogadores que já estão no clube e que eles sabem que, mesmo tendo possibilidade numa futura janela de transferências de fazer uma alteração, não vão mudar a maioria dos jogadores e, portanto, eles vão ter que adaptar aquelas que são as suas ideias aos jogadores, a menos que, e às vezes acontece, a ideia do treinador caia que nem uma luva, isso é um ótimo sinal, tanto para o treinador como para o clube, que caia que nem uma luva para as características dos jogadores que têm. E, portanto, eu diria que este é o cenário ideal. Se acontece muitas vezes, nem sempre acontece. Mas da perspectiva do treinador é que nós estamos preparados para tudo. Perceber, ok, se nós vamos aceitar um desafio onde não podemos mexer, e já me aconteceu a mim, todos os exemplos que eu dei aqui já me aconteceram. Portanto, eu chegar a um clube onde eu não podia mexer, vou dar o exemplo do Sintrense, a 6 jogos do fim para garantir a manutenção, eu sabia que tinha que colocar em prática uma ideia que potenciasse os recursos todos que eu tinha no Sintrense. Não valia a pena eu estar a querer idealizar muito, porque nós tínhamos era que ganhar e garantir a manutenção. Ponto final. Certo. Por exemplo, no Amora, quando fizemos as contratações que fizemos e planeámos a época, e na pré-época conseguimos ir validando o que estava a correr bem e menos bem, conseguimos ir buscar jogadores de encontro àquela que era a nossa ideia. E então aí a nossa ideia de jogo já estava muito vincada e os jogadores vinham para incorporar a nossa ideia. O mesmo aconteceu no Belenenses, porque nós preparámos a época e, portanto, vinham jogadores de acordo com aquela que era a nossa ideia. Outra questão é, depois, dizer se os jogadores que vêm para incorporar a nossa ideia vêm exatamente com aquelas características que nós queríamos, se tivermos capacidade de os ir recrutar ou não. E depois, se não tivermos, temos que fazer adaptações àquela que era a nossa ideia base do jogo. Mas não vai mudar 180 graus, digamos assim. Imagina, se eu construir um plantel para jogar em 4-3-3, tendencialmente eu não vou jogar a maioria dos jogos num 4-4-2 ou num 5-3-2. Né? Tendencialmente. Não é que não possa acontecer, mas posso é mudar a forma do 4-3-3, porque se calhar os extremos que eu pude recrutar não são tão verticais como eu achava que iam ser, portanto, se calhar em vez de estarem eles por fora, vou ter que jogar por dentro, são mais combinativos, pronto, mas não muda a tal, a tal ideia base, o ponto de partida, como tinha referido anteriormente. Atualmente está sem clube, após ter deixado o Belenenses. Pergunto-lhe quais é que são as suas aspirações agora para o futuro próximo. Nós temos uma ideia muito clara de estar nos campeonatos profissionais com uma equipa que permita claramente E quer continuar com a mesma equipa técnica? Se for possível. Alguns vão continuar, naturalmente, se pretenderem, outros não irão continuar, porque também faz parte daquela que é a renovação da equipa técnica e daquelas que são as competências que nós acreditamos que precisamos de ir acrescentando valor à equipa técnica e, portanto, faz parte que exista sempre, aliás, em todos os projetos, existiu sempre aqui uma ou outra alteração, ora da parte da equipa técnica, ora da minha parte, porque precisamos sempre estar todos muito alinhados naqueles que são os nossos valores e os nossos objetivos naquele momento. Agora vamos passar para a parte final da entrevista, em que eu vou fazer, como eu costumo chamar, um 5 para 5. São 5 perguntas rápidas, de resposta rápida, aliás, sobre futebol e 5 respostas rápidas da vida pessoal. Portanto, vamos a isso. A primeira, qual é que é o seu ídolo de profissão? Já falámos há pouco. Mourinho. Qual é que é o seu clube de sonho? Liverpool.
Já foi a Anfield, agora há pouco tempo. Não, Não não, foi, não, ainda não tive em não foi Anfield. em Anfield, foi Quando tinha tudo marcado para ir a Anfield, é posso isso. confidenciar isto, Mas quando foi tinha à tudo Escócia. marcado, fui à Escócia, sim senhor. Fui à Escócia, estive em Edimburgo e em Glasgow. Mas acabei por não ir a Liverpool. Quando tinha tudo marcado para ir a Anfield, posso confidenciar, acabou por a pandemia acontecer e, portanto, tive que cancelar tudo. Mas pronto, seguramente vou a Anfield rapidamente. Qual é que foi o jogador que mais o marcou enquanto treinador? Isso era muito injusto para todos os jogadores. Foram vários os jogadores que me marcaram muito por diferentes motivos. Uns porque de facto tiveram carreiras que eu acharia que não iriam ser capazes de ter. Outros porque me deram grandes lições daquilo que é o treino e o grupo. Outros porque não conseguiram ter grandes carreiras e são excelentes pessoas e estão noutras profissões. Seria muito injusto eu nomear apenas um, porque foram vários e eu aprendo com eles todos, porque os jogadores têm muito para ensinar se nós os soubermos ouvir. Qual é que foi o momento mais marcante da sua carreira até agora? Subir a divisão com o Bolonenses Eh, e para agora, a Liga 2. e agora, para finalizar esta parte das perguntas de futebol, se tivesse que descrever em apenas uma palavra a sua carreira até este momento, qual seria? Crescimento. Bem, agora vamos para a segunda parte, agora uma parte mais pessoal. Qual é que é o seu filme preferido? Thomas Crown Affair. Música ou banda? Mais gosta? Coldplay. O que é que costuma fazer no tempo livre? Correr e ler livros. E o seu hobby preferido? É desporto, é corrida, às vezes é pádel, outras vezes é futebol, mas é Pronto, sempre o que tem a ver com desporto. agora, a última, já acho que posso calcular já qual seja ou não. Qual é que é a viagem que mais ambiciona fazer? Bom, ir a Anfield era fácil demais, né? Vou por outra via, Japão. E pronto, já aqui ao fim mais uma entrevista no canal do World Transfer Site. Muito obrigado ao Bruno mais uma vez pela disponibilidade. Não esqueças de subscrever o canal do World Transfer Site, tens todas as redes sociais na descrição. O meu nome é Sebastião Sousa Pinto e deixas um forte abraço.